Oi meninas, tudo bem com vocês? Que esse seja um tempo de amor e paz e que a presença do nosso Pai esteja sobre a sua vida de forma sobrenatural. Eu sou a Lila e esse é o podcast Fé e Flores na sua segunda temporada. Hoje nós vamos trazer um tema muito interessante, muito bacana, falando a respeito de empreendedorismo e propósito. Estou aqui me recuperando de uma gripe, mas estou focada no meu propósito. Então, nós estamos aqui entendendo que cada área da nossa vida precisa ter um propósito. E principalmente a área profissional. Acho que é uma área que mexe muito com a gente a respeito de o que é que nós vamos ser, né? Isso que nós fazemos profissionalmente está dentro do nosso propósito. Hoje eu estou aqui com uma convidada maravilhosa, minha amiga Poliana Fidelis. Ela está aqui hoje para a gente conversar a respeito de empreendedorismo e eu queria que ela se apresentasse para vocês, meninas. Meninas, fale um pouco a respeito de você. Olá, tudo bem com vocês? Então, para mim é um prazer estar aqui no Fé em Flores e eu estou muito honrada com esse convite. Me chamo Poliana, eu sou filha de Sebastiana e Galba, sou esposa de Clay e tenho 2 filhos maravilhosos, Daniel e Juliana, e meu genro, Léo. Sou empreendedora e estamos aqui nessa batalha de querer fazer acontecer. É isso aí, Poli. Você sempre teve essa visão bem empreendedora, mas é bem interessante. Qual foi o seu primeiro empreendimento, assim? Seu primeiro? Então, eu lembro bem que eu comecei a namorar muito cedo, né? E a gente tinha um sonho de casar. E a gente pensou assim, bem, a gente não tem dinheiro, não temos formação ainda, porque éramos muito jovens, né? Então, o que a gente pode fazer para conseguir esse dinheiro? E a gente teve uma ideia de vender água de coco e água mineral em cima do Morro do Careca. Meninas, você que não mora em Natal, daqui a pouco a gente vai passar uma foto, para vocês terem a ideia do que é o Morro do Careca, porque assim, não era na base do Morro do Careca, não, né, Poli? Não era na base do Morro do Careca. E essa é a diferença, essa era o nosso diferencial. Sim. Era o nosso diferencial. Então, nós subíamos o Morro do Careca, carregando muitos cocos, uma caixa de isopor e água mineral, né? Então, assim, nós subíamos e quando chegava lá, porque era o auge, era permitido, né, subir o Morro do Careca. Sim, hoje não é mais, mas quando as pessoas subiam, então sempre foi uma cidade muito turística, então a gente tinha muito turista em Natal, e em Ponta Negra, então, nem se fala. Então as pessoas subiam ali o Morro do Careca e chegavam morrendo de sede. Para Óbvio, aquela água de coco. Então era super, como é que eu vou falar? Era intencional, né? Sim. Era bem intencional a gente estar lá em cima com água de coco, esperando aquelas pessoas sedentas. Olha, e quando acabava a água de coco? Não, aí a gente descia, né, para pegar mais. Mas o mais interessante é que as pessoas subiam o morro e não levavam dinheiro. Ai, Ninguém leva dinheiro para subir o morro. Então chegava lá em cima e fazia, mas eu não estou com dinheiro aqui. E naquela época a gente também não tinha Pix, não tinha nada disso. Então o que a gente fazia? A gente falava, não se preocupe que a gente vai buscar na sua barraca. E a gente subia e descia aquele morro quantas vezes fosse necessário. Olha, já fazia o cardio, né? Então, o cardio do dia. Estava em dia. Então, uma vez ia eu e uma vez ia Clay. E nós ficávamos revezando essa subida e descida. Então, quando tinha dinheiro, às vezes era o troco. E não tem troco. Não tem problema. Eu vou lá na sua... A gente vai lá trocar. A gente vai lá trocar. Então, foi assim durante algum tempo, a gente lá em Ponta Negra,
com esse empreendedorismo, assim, raçudo, né? Ali em cima do Morro do Careca. Minha amiga. É visão de empreendedor mesmo, viu? Porque enquanto eu estava lá surfando, o Poli estava vendendo coco lá em cima, fazendo dinheiro, enfim. Mas foi um tempo muito bom. Bom, aí depois disso, né? Depois desse momento, vocês tiveram outros negócios, né? Tipo assim, foi uma jornada para vocês. Vocês foram meio que experimentando, né? Isso, nós, assim, íamos tentando, né? Porque, às vezes, claro, a gente era muito novo, então não tinha muitos recursos, né? O emprego sempre estava faltando, então a gente sempre estava naquele lado ainda informal, mas a gente nunca parou de tentar, né? Tivemos uma copiadora, né? Junto com papelaria, então nós colocamos isso também abrimos um ponto e começamos a inserir copiadora, digitação e artigos para papelaria, e ela tinha o nome de Atual Cópias, e ali trabalhávamos juntos, mas era bem difícil, bem ralado, porque a gente vendia para comprar e comprava para vender. Então, assim, se chegasse um serviço grande, gente, Xerox. pronto. Vou querer 500 Xerox. Gente, cadê? A gente não tem 500 folhas. Aí tinha que pegar o dinheiro, às vezes do apurado, e ia no Alecrim comprar a resma para poder fazer aquele trabalho. Onde muitas vezes o lucro era o mínimo, porque a gente teve que investir primeiro na resma do papel, né? Então, assim, era comprar para vender e vender para comprar. Eu me lembro, Poli, que a gente se conhece há tantos anos, Não né? é? A data, amiga. A gente era criancinha, primeira infância. Então, assim, eu me lembro que você tinha uma lojinha, assim, sempre os seus pais e a sua mãe te apoiando, né? Sim. Eu me lembro que lá onde na sua casa tinha a mercearia de Dona Tiana e tinha um ponto que vocês lá colocaram, tipo assim, foram colocar uma papelaria lá. E eu me lembro, e eu quero falar com as meninas o que é uma visão de empreendedora. Eu sempre dou esse exemplo. Que Poli, eu dizia assim, Polina, como é que você tira lucro daqui? Porque, tipo assim, aí você dizia assim, Lila, preste atenção. Olha a visão de empreendedorismo. Lila, preste atenção. Essa caneta aqui, eu compro por 10 centavos. Eu estou falando um preço fictício aqui. Mas eu vendo por R$1. Então, gente, quem tem essa sacada é empreendedor. Eu jamais, sabe? Tipo, eu passaria pela minha cabeça que ia ter um lucro nessa proporção, né? E ela, acredito que ela, dentro dessa visão, ela jogou essa visão para tudo que ela fosse fazer. É muito legal, porque assim, eu nasci e me criei dentro de uma mercearia. Sim. A minha Tem mãe um referencial muito forte a minha também, mãe, né? assim, desde que muito pequena, minha mãe tem um mercadinho, né, que é a antiga bodega. Então, assim, a gente foi criado dentro desse contexto. Né? Então, de chegar a mercadoria, sair. De chegar a mercadoria, de sair. E, assim, para mim, a minha mãe, ela é uma referência de uma grande empreendedora. Sim. Porque ela assim, sem muito estudo, mas ela botou para frente um mercadinho que está há mais de 50 anos. Sim. Aberto, funcionando a seu pleno vapor. Perfeitamente. Ampliou, então, assim, inclusive, né? Isso, ela compra, ela vende, ela faz conta. Então, assim, ela abastece, então ela é tudo. Né? Então, assim, para mim, ela é um grande exemplo. Então, eu nasci vendo isso, eu nasci dentro desse contexto. Então, não tinha como eu não carregar algo dentro de mim que não viesse dessa herança que ela deixou para nós. Sim. Né? Então, Poli, a gente vai falar um pouquinho agora a respeito de vida espiritual, tá? Você, tipo, teve uma época que
todo mundo aceitou Jesus. Eu fui, Micael foi, Foi. Os meninos surfistas parafinados, tudo aceitaram Tudo Jesus. aceitando Jesus. E carreira. Você foi, Dona Tiana foi, e Clay foi. E aí, Polly, uma coisa que todo mundo pensa, quando aceitou Jesus, ficou maravilhoso, assim, no sentido financeiro? Não, gente. Não é uma varinha de condão, né? Aceitar Jesus é uma consciência de que Ele está conosco. Muda a perspectiva, né, Muda Polly? totalmente a perspectiva. Assim, lutas continuaram tendo, dificuldades continuaram também, mas você olha numa visão diferente. Você sabe que parece que você recebe um renovar de força. Então, você ali naquele tempo ali de dificuldade, você é capacitada para avançar, para prosseguir. Então, assim, eu posso me lembrar aqui de várias situações bem difíceis que nós passamos, mas, assim, o tempo todo nós estávamos confiando no Senhor. Polly, mas o Senhor deu um mimo a vocês. Um mimo não, um super mimo. Que você falou para mim que no meio desse monte de dificuldade, vocês Sim. crendo no Senhor, daquele jeito, aquela pegada com Jesus, aí Deus simplesmente, assim, Verdade. tipo, do nada, simplesmente tocou no coração de uma pessoa para dar uma casa para vocês. Exatamente. É assim, sabe aquela história que você pensa assim, não, essa história não vai acontecer comigo, né? Porque é uma história que você conhece, às vezes, de filme, talvez de alguém que você conhece, mas você nunca se acha capacitado de receber um mimo desse de Deus. É porque também você já viu numa pegada de Muita tanta luta, que muita. quando a bênção vem, você faz, não. Errou o endereço. Sim. Senhor, é aqui mesmo? Errou o endereço? Então foi isso mesmo, assim, diante de tantas dificuldades que nós tínhamos, mas nós éramos tão gratos a Deus. Nós éramos muito, assim, Naquele pouco, né, Polly? no Vocês pouco, eram nossa, a muito... gente era muito grato a Deus, assim. E eram, assim, muito dedicados. Eu lembro que vocês estavam sempre envolvidos na igreja, lá na Assembleia de Candelária, Exatamente. né? Estávamos na Assembleia de Deus de Candelária, foi aonde a gente se converteu, né? Foi aonde a gente cresceu no Senhor. Então, assim, para mim, tudo que a gente aprendeu lá, assim, com relação a relacionamento com Deus, assim, nos levou para outros níveis, sabe? De confiança, de fé, de esperança. E num belo dia eu recebo uma ligação. Eu estava no meu trabalho e eu recebo uma ligação de um grande amigo nosso, amigo de oração, né? E ele disse assim: eu preciso urgentemente falar com você, com o Clay. E naquela hora eu me assustei e eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu de tão grave? Mas a luta de novo, não. Qual é a luta agora? Qual é a luta que eu vou agora? lutar com esse irmão. Então, nós, ali naquele tempo, assim, eu já liguei para Clay, desesperada, porque tinha que ser naquele dia que ele queria conversar conosco. E eu preciso falar com você, Clay, urgente, tem que ser logo, e tem que ser hoje, pode ser no horário do almoço. E eu, tá, tudo bem. Combinei com o Clay e fomos no horário do almoço, no local que ele marcou. E quando chegamos lá, assim, meu coração já acelerado, saindo pela boca, eu disse, meu Deus, o que será que aconteceu? De tão urgente, de tão grave, o que foi que houve, né? E aí ele chegou lá e ele começou a falar, assim, entre linhas, ele, assim, mas o que foi mesmo que, assim, que aconteceu? Você pode... E ele falou assim, não, é o seguinte, porque, sabe naquele dia que eu fui na sua casa? Sim. Então, eu fui para casa e Deus falou muito comigo sobre uma casa que eu tenho. E essa casa é uma casa lá na Zona Norte. E eu quero dizer para vocês que eu quero repassar ela para vocês. E na hora, eu olhava para Clay e eu dizia, meu Deus, mas eu disse, mas a gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro para pagar essa casa.
E ele falava assim: não, mas eu quero passar essa casa para vocês. Inclusive, está aqui os documentos, e ele puxou uma pasta e mostrou a pasta, mostrou os papéis de luz, de água, e nós ficamos ali sem entender, porque até então a gente não estava realmente entendendo o que ele estava querendo dizer. O que era esse repasse, Se né? quer esse repasse, a gente vai ter que pagar quanto? Como vai ser? Então a gente não tinha dinheiro nenhum e a gente continuou dizendo: não, mas a gente não tem como lhe pagar isso nem parcelado. Tipo assim, fora de cogitação. Fora de cogitação, porque a gente não tinha como investir. Né? Então a gente sabia que não ia ser pouco valor. E ele foi bem claro, ele disse: não, vocês não estão entendendo. E ele pegou a pasta, colocou na minha mão e na de Cleide, e disse: eu estou dando essa casa para vocês. Aí eu, meu Deus! Né? E ali a gente ficou estarrecido com as coisas do Senhor, choramos muito. E ficamos assim: Senhor, tipo assim, a gente ainda queria pagar. Ainda queria, tipo, como que a gente pode fazer ainda? Então, assim, às vezes a gente nem acredita no tamanho da bênção, que ainda quer dar um jeitinho de, tipo assim, amenizar o presente que Deus está dando. Diminuir o presente que Deus está dando. É porque, assim, minha gente, ganhar uma casa... o podcast passado eu conversei com Naira, que Deus fez um negócio bem sobrenatural. Ela ganhou a casa do filho dela. Sim. Mas você tá, entre aspas, tá? Você, um estranho, uma pessoa que não é da sua família, Isso. ter esse coração sensível Isso. a ponto de ouvir a voz de Deus E obedecer. E dar. Eu comprei e eu tô dando. Eu peguei um dinheiro, eu investi nisso aqui, mas Deus mandou eu dar. Exatamente. E assim, uma das coisas que também nos surpreendia, assim, diante o ato de dar uma casa, era que também essa pessoa, na ocasião, ela era noiva também. Precisava de uma casa. Então, assim, a gente ficava assim: de Deus é loucura, gente. É loucura. Não tem como explicar algo dessa forma, dessa natureza. Não tem como a gente explicar, porque se você está noivo, você tem pensamentos de casar, como que você vai dar uma casa? Sim. Que mesmo que ele não quisesse morar naquele local que era a casa, seria algo que ele poderia vender e agregar valor para onde ele quisesse. Sim. Mas não, ele simplesmente ouviu aquilo que Deus colocou no coração dele e ele seguiu e obedeceu. Né? E assim... Fala como é que ele está hoje, né? Assim. Não. Ele tá na bênção, né? Passou num concurso aí super especial. E assim, eu louvo a Deus por viajando, conhecendo o mundo. Viajando, conhecendo o mundo. Ele é maravilhoso, é um amigão. E ele sempre ficava com cuidado de dizer assim: não fala que sou eu. E assim, em respeito a ele, realmente, eu não vou citar o nome dele, mas essa história, quando ele vir, ele vai saber. Né? E eu acho que é isso. Quem precisa saber realmente foram as partes no momento, né? E o próprio Deus que falou com ele, e ele seguiu a voz de Deus e fez o que era para fazer, né? E como aquela casa assim nos acolheu, sabe? Naquele tempo que nós estávamos recém-casados praticamente, e foi bênção demais na nossa vida, assim. Eu não tenho nem palavras, assim. Cada vez que eu ouvia, eu queria agradecer ele: pare. Não agradeça mais, não fale mais. Né? Então, assim, Deus, ele é muito mimoso. Né? Às vezes a gente pensa assim que Deus, ele não está ouvindo nossa oração. Ele não está vendo aquilo que a gente está precisando, mas ele sabe, gente. Ele sabe de cada detalhe daquilo que a gente precisa. Sim. Inclusive uma casa. Né? Que às vezes para a gente é assim: mas Deus pode me dar um emprego? Pode. Deus pode me dar, sei lá, posso passar num concurso? Pode. Então parece coisas que são fáceis de conseguir. Mas às vezes você pensa assim: o que é o gigante da história? É uma cura? É uma casa que você precisa? É o quê? É um casamento? É uma empresa? Então ele está disposto, ele é um Deus bondoso, né?
e mimoso, porque eu digo assim, ele nem precisaria me dar uma casa. Sim, sim. Nem precisaria. Mas aprove a Deus ele fazer isso. Né? Então, assim, nós colhemos essa bênção. Sim. Durante todo esse seu trajeto com Jesus, né? Eu estava olhando as suas redes sociais, né? A gente estava meio que pesquisando algumas coisas, algumas fotos e tal. E eu percebi que dentro das suas redes sociais tem muitas fotos de você com mulheres. É em congresso, é em encontro, chá. Tipo assim, você sempre teve esse envolvimento com mulheres. E eu acredito que já estava apontando para o seu propósito isso. Sim. No meu caso, por exemplo, que eu cresci com menino, né? Joguei basquete, saí do basquete e fui pro bodyboard. Só eram meninos. No basquete eu tinha duas amigas, que são minhas amigas até hoje, o resto era só colegas. E no bodyboard era aquela rinca de meninos surfando e eu e Raquel no meio. Pronto. Né? Então, assim, quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, ele começa a dar alguns sinais. Sim. No meu caso, como eu não tive tanto contato com mulheres, e eu sei que o meu chamado é com mulheres, Deus me deu duas filhas. Então, tipo, elas até se aborrecem, assim, porque eu falo que eu queria ter meninos, né? Então, tipo, quando eu engravidei de Heloísa, é um menino, é Davi, é Davi. Não, não era Davi, era Heloísa. Aí engravidei é um menino, é um menino. Não, era Annalise. E um tempo desse, Deus falou para mim que eu tinha tido duas mulheres para que eu pudesse entender de perto o universo das mulheres. Sim. Até quando a minha mãe engravidou de Hannah, a gente achava que seria Rafael. Era Hannah. Frustrou mais uma vez. Não, e tipo assim, Deus foi colocando mulheres com personalidades completamente diferentes para que eu entendesse o universo delas. Sim. E aí, Polly, o que eu quero falar é a respeito de que enquanto Deus estava lhe forjando na sua carreira, na sua profissão, você passou por várias lojas também, foram aparecendo oportunidades, você se descobriu como vendedora e você arrasou, foi lá para cima, cargos altíssimos. Deus, ao mesmo tempo que estava te forjando dentro da sua vida profissional, ele foi te forjando com as mulheres, sinalizando o seu propósito. Exatamente. E é tão interessante, Lila, que, assim, no início da minha trajetória de trabalhar, né, de trabalhar fora, então, assim, eu tinha uma meta na minha vida, eu queria muito trabalhar em determinada loja, uma loja muito conceituada, que já está há mais de 50 anos no mercado. E eu queria muito. Fiz seleção, não passei. Depois fiz de novo, não fui chamada. E vida que continuou seguindo. E um belo dia eu recebo uma ligação, né? E eu recebo uma ligação perguntando se eu gostaria de ingressar nessa loja. Nossa, eu enlouqueci, corri, fui, fiz entrevista. Passei por uma seleção de mais ou menos umas 10 meninas, e aí cada semana tinha uma eliminação. E era bem tenso, porque eu dizia, meu Deus, é agora que eu não vou ficar, é agora que eu não vou ficar. Sempre eu ficava assim, meu Deus, quanta gente boa, quanta gente linda. E eu ficava sempre naquela posição assim, Senhor, não vai ser para mim. E no final das contas, eu fui aprovada. É a marca, né, Polly? Não dá. Eu fui aprovada. E aí trabalhei lá, né, até assim, mais de 20 anos. Na verdade, os meus filhos, né, Juliana, eu tenho foto de Juliana na loja, né? Então, assim, foi um tempo mesmo onde eu criei minha família nessa empresa, né? Então, assim, para mim é um orgulho também poder ter passado tanto tempo, poder ter crescido lá como profissional, né? Até ao ponto de a loja ter sido vendida, fechou em Natal e alguns anos depois fui convidada para ser sócia. E aí eu não tinha como negar, né? Sim, que era algo que eu gostava de fazer, eu amava fazer aquilo. E atendimento, eu sou apaixonada por pessoas. Então, assim, não tem como. Assim, para mim, eu digo assim, se você tivesse de escolher entre o online e o presencial, eu
eu vou no presencial. Eu gosto de olho no olho, eu gosto de tocar, eu gosto de me envolver com as pessoas. Então, fui, meti a cara e passamos lá mais de 20 anos nessa empresa, né? E ela fechou, infelizmente, fechou depois da pandemia, depois que deu a pandemia, um ano mais ou menos, a gente teve que fechar, né? E aí eu fui seguindo outros caminhos, acabei entrando numa outra loja também, aqui em Natal, como vendedora, né? Também fui selecionada, graças a Deus, e ali também pude desenvolver um trabalho legal, né? Porque sempre, uma coisa que eu sempre, assim, coloquei na minha cabeça é que tudo que a gente faz para o Senhor com excelência dá super certo. Tudo que a gente faz como se fosse para Deus é um princípio que não tem como a gente fazer errado, fazer de qualquer jeito, né? Então, assim, mesmo nessa outra loja, eu não estando na posição nem de sócia, nem de gerente, nem de supervisora, mas de vendedora. Então, eu procurava dar sempre o meu melhor, o meu máximo, né? E assim, sem esforço, porque é, eu acho que a gente, nessa vida, a gente tem que ser verdadeira e legítima para que as coisas também fluam. Porque quando você começa a apresentar que você não é aquela pessoa que você está mostrando ser, tende as coisas a dar errado. É assim, você está falando aí que você foi trabalhando como vendedora, vendedora de coco, vendedora de uma grande loja, gerente, voltou para vendedora, sócia, né? Voltou para vendedora e aquele sonho de empreendedorismo, porque chega uma hora que não dá mais para arriscar, né, Polly? E você acha, tipo assim, você com a profissão já, tipo assim, você já estava muito bem estruturada dentro disso aí. Isso. Não Exatamente. dava mais para arriscar. Então, os anos vão passando, os anos vão chegando, né? E você vai pensando assim, meu Deus, agora eu tenho uma família, eu tenho filhos, então eu não posso arriscar agora empreender. Como que eu vou arriscar? Então a gente vem com aquele medo, aquela insegurança, mas era algo que Deus já tinha determinado. Exatamente. Deus não, a gente não escapa de Deus. Porque assim, chega uma hora que a gente estava até conversando a respeito disso, que chega uma hora que você começa a tentar fugir daquilo que Deus, do próprio propósito. E aí você fica meio sem querer sair. A gente sempre fala isso, da zona de conforto, né? É uma expressão super, super utilizada, mas tipo assim, você não quer sair daquela estabilidade que você já conquistou. Exato. Mas aí Deus começou a meio que te empurrar, né, Polly? Mexeu comigo muito. E assim, dentro desse contexto vem também a autossabotagem, né? Sim. E aí você começa a se auto-sabotar, tipo assim, não, não vou tentar, não, eu já estou muito velha, eu já estou com muita idade, não dá para arriscar muita coisa, então deixa eu quieta no meu canto, continuo trabalhando para as pessoas e não tem nenhum problema com isso. Mas só que Deus, ele tinha algo já específico para mim, né? E aí e você sabia, né, Polly? Sabia, mas a gente quer fugir, né? E aí, né, na última empresa que eu trabalhei, quando eu entrei lá, foi tão interessante, porque eu disse, ai meu Deus, eu tô amando isso aqui, é maravilhoso, é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de estar comunicando, gosto de moda. E então eu pensei assim, vou me aposentar. Meu Eu vou me aposentar aqui Deus nessa falou, loja. Eu vou me aposentar nessa loja, porque eu amo. É o que eu sei fazer. É o que eu sei fazer, eu estou muito realizada. Então, o ambiente de trabalho também era bem agradável. Então, Deus, assim, olhou para mim, eu acho que ele disse assim: você não sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Né? E assim, passei acho que 8 meses, mais ou menos, e foi um tempo suficiente. Mas só que desde o dia que eu entrei lá, que eu dizendo para mim mesma que seria o dia, seria onde eu ia me aposentar,
às vezes eu me pegava chorando e perguntando para mim mesma o que era que eu estava fazendo lá. Sim. Né? Então, assim, Deus, ele falava no meu espírito também, dizia assim, o que você está fazendo aqui? Porque eu tenho algo para você fora daqui. Né? E aí eu ficava sempre protelando, até que um dia eu fui convidada a sair. E eu disse, Deus, só assim, né? Só assim eu poderia seguir naquilo que o Senhor tinha para mim. Né? Então, eu fui convidada a sair e foi uma bênção. Né? Acho que a pessoa talvez até, não sei, na hora deve ter ficado, e agora? Bom, não é nada pessoal, não tem problema. Tipo assim, eu já sabia que era o Senhor. Eu sabia que era uma resposta de Deus para mim. Tipo, agora, filha, você vai fazer aquilo que eu te chamei para fazer. É tipo assim, agora eu forjei você esse tempo inteiro. Isso, exato. Eu te ensinei tudo, eu coloquei você nos lugares estratégicos para você aprender tudo. Agora você está pronta. Exato. Vai. Eu disse, Senhor, agora cheguei em casa, chamei a família, comuniquei e tipo assim, e agora? Né? Então agora, nós vamos agora fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Né? A gente gosta de trabalhar com mulheres, a gente tem em igreja, a gente trabalha com mulheres. É como eu falei, né? Há muito tempo você já vem sendo forjado mesmo. Então, assim, entendendo quais são essas dores. Né? Isso, então, assim, a Anas, ela nasceu no coração de Deus. Eu gosto de falar isso porque não foi apenas no meu coração que nasceu, né? Mas era algo mais além do que uma loja de roupa, uma loja que vende coisas, né? Porque a gente está muito mais preocupada em entender aquela mulher, aquele coração, do que simplesmente tipo, olha aqui essa roupa, ela custa tanto e tchau. E pronto. Volte sempre. Então não era isso, sabe? Então, assim, como a gente sempre gostou de estar conversando, de estar entendendo melhor a situação daquela mulher, né? Aonde ela tem influência, seja na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, na sua igreja. Então, assim, como que está essa mulher? Como que essa mulher pode estar bela? Como que essa mulher pode se sentir bem? Né? Porque às vezes ela chega numa loja, qualquer loja de roupa, porque loja de roupa todo mundo vende roupa. É fácil vender roupa. Mas acessar o coração dessas mulheres, aí é o X da questão. E que Deus venha estar usando a mim, a Gil, está usando a Anas para acessar o coração dessas pessoas. Até um nome, né? Isso. Então, Anas também foi um nome que foi o Senhor que nos deu. Né? Como eu falei no início, eu sou filha de Sebastiana. Então, ela é uma Ana. O meu nome é Poliana. E o nome da minha filha é Juliana. Então, assim, em hebraico ainda tem um significado, né? Que é graça e misericórdia. Então, graça e misericórdia. Então, é nisso, é nessa ideia que a gente quer chegar no coração dessas pessoas. Com muita graça, sabe? Porque a gente entende que cada mulher que chega ali na Anas, ela não chega tipo, eu quero uma calça, eu quero uma blusa. Não é assim que ela chega. Ela chega querendo ser acolhida. Sim. E a gente quer trazer essa experiência para ela, sabe? Eu, como cliente, quando eu chego lá, a primeira coisa que você pergunta para mim, você, Gil, né? Como é que você tá? Como foi sua semana? Isso, tipo, acolhe. Isso, acolhe. E assim, tipo, a gente conhece você, Lila. E aquelas pessoas que a gente não conhece, é tão interessante que elas chegam e elas ficam assim, com os olhos assim, brilhantes, querendo tipo sentar e tomar um café. E tipo assim, sente, tome aqui um café, vamos bater um papo. E aí a venda, ela pode até acontecer ou não. Ou não. Flui, né? E tudo bem por isso, porque assim, a nossa intenção, na verdade, é poder estar ali também ouvindo, entendendo, né? Porque você sabe que às vezes, até
determinada coisa que você compra tem muito a ver com o que você está passando no momento. Sim. Entendeu? Então, assim, as cores vão influenciar, o modelo vai influenciar, tudo que você está vivendo por dentro. Então, isso acaba sendo externado de uma forma, às vezes, errada, porque às vezes você está super mal. Mas está mal por quê? E a gente vai conseguindo através do Senhor, porque não somos nós. Nós não temos essa capacidade, mas o Senhor nos capacita para estar ali, pelo menos, ouvindo, sabe? Então, às vezes, tem mulheres que chegam feridas, chegam com dores, chegam com, às vezes, ideias sobre ela. Sim. Difíceis. Então, ali é desconstruído. Sim. Né? E é construído uma nova perspectiva. Então, às vezes, tipo, vamos provar a roupa hoje. Se olha no espelho, veja o que é que você acha. Como você está hoje? O que é que você achou dessa roupa? Já teve pessoas que chegaram lá na loja, por exemplo, tipo assim, não, eu não quero provar, porque pensa logo assim, eu vou provar, eu vou ter que comprar. Não, vamos provar. Veja como você fica com essa roupa. Né? E a pessoa prova e ela olha no espelho e ela diz, meu Deus, como eu tô bonita. Sim. E aí parece que, sabe, acende uma luz. É um despertar, né? Porque, acende uma luz. É porque, assim, na verdade, as mulheres, elas são muito programadas, e até o instinto delas mesmo, né? A gente é programada a cuidar da família, cuidar da casa e não se cuidar. Isso. Então, o que acontece? Uma roupa no momento certo. Isso. Faz toda a diferença. E eu posso citar uma cliente. Eu tenho uma cliente amiga, né? Ela é uma mãe atípica. E quantas mães atípicas nós conhecemos que tipo, abdicam de tantas coisas em função do filho, total. Né? Dedicação da profissão, total. Dos seus sonhos, até da sua maneira de tipo, conduzir sua vida. Tipo, não tenho nem como fazer uma unha que não dá tempo. Eu não tenho nem como cortar o cabelo, que é tão corrido, não dá tempo. Então, ela acaba abdicando de tantas coisas em prol do filho, né? E, às vezes, quando ela chega lá na loja, às vezes, numa conversa, você consegue fazer com que ela se olhe de outra forma. Você é mãe de fulano, mas você também tem uma identidade. Isso. Você é uma pessoa. Sim. E ela foi algumas vezes lá na loja, e aí ela saiu de forma diferente, e depois ela dá um feedback pra gente de dizer assim, nossa, você não sabe que meu marido amou aquela roupa. Uau, sério? Menina, me elogiou tanto. Eu disse, você tá vendo? Às vezes é uma coisa simples. Sim. Às vezes um brinco que você põe. Um batom que você passa na boca. Então, assim, se olhe também, né? Se veja também. É uma reconstrução, né? O propósito, acho que é essa reconstrução. E assim, o próprio Deus, ele fala que você ame o próximo como você se ama. Exatamente. Ame você, e aí você consegue transbordar para o outro, sem peso, sem atropelar as coisas. Então, assim, eu acho que o propósito da Anas é exatamente esse, fazer com que as mulheres elas se enxerguem, sabe? Como pessoas, como seres humanos, como pessoas que precisam também do autocuidado. Do autocuidado. Sim, durante toda essa sua trajetória, em quantos anos, né, Polly? Quantos anos para chegar no seu propósito, né? E eu vejo como Deus é perfeito, porque Deus é maravilhoso. Hoje você tem uma equipe, tipo, o seu filho já cresceu e fez a identidade visual da Ana. Isso. A sua filha arrasa nas redes sociais. No meu caso, minhas filhas hoje são minha equipe. Sim. Eu falei, Deus, eu preciso de uma equipe para realizar o meu propósito. Sim. Em tempo recorde.
uma das minhas filhas, a Annalise, queria fazer geologia, desistiu, mudou totalmente a carreira e foi para a área da comunicação. Heloísa sempre foi ilustradora digital, sempre gostou de mídia, sempre em tempo recorde editando vídeo. Você tá entendendo? Tipo assim, tudo é no tempo. Tudo é no tempo. Deus vai forjando, Exatamente. Deus vai preparando. Hoje eu vejo, quando eu vejo Gil, gente, eu vi Gil na sua barriga. Então, Quando eu vejo Gil falando com aquela habilidade que a nossa geração não tem. Eu vejo ela falando, tipo assim, Deus preparou tudo para que acontecesse nesse momento. Deus entendeu? preparou tudo. Então, assim, a minha equipe, graças a Deus, ela é uma bênção, né? A minha família. Então, assim, Gil, ela é formada em Direito, mas, assim, não se identificou com Direito, né? Passou agora para Psicologia, porque ela gosta de realmente estudar comportamento. Eu acho que tem tudo a ver com a Ana. Exatamente. Tudo a ver com a Ana. Eu disse, menino, olha, vai dar muito certo, Vai dar né? certo. E Daniel, assim, nos ajuda com a identidade visual, com algumas coisas no Instagram. E aí tem a mão de ferro, que é Clay, que faz tudo. Faz tudo, né? Ele entrega, ele ajeita ar-condicionado. Ele que ajeitou a loja, fez a estrutura da loja. Fez a estrutura da loja, pintou, parafusou prateleira. Então, assim... E Bruno fica na parte financeira. Então, assim, ele me dá os feedbacks financeiros, né? Então, assim, quando eu preciso de dinheiro, é a ele que eu peço. Então, assim, Deus, ele é muito maravilhoso. Deu tudo no tempo certo, na hora certa. Então, que maravilhoso, né, Polly? Assim. Nossa, eu fico assim, você me instigando a me lembrar de cada detalhe desse, eu fico assim, Senhor. Foi. Deu certo. Aconteceu, viu? Foi. Aconteceu. Graças a Deus, assim, que eu não desisti. Isso é importante. Assim. Graças a Deus que eu não desanimei no meio da caminhada. Propostas para enfraquecer a nossa fé sempre tem. E desviar do propósito também, né? Isso, exatamente. Então, assim, nós temos umas manias de, tipo, querer ajudar Deus em algumas coisas. Sim. Né? E Deus não precisa da nossa ajuda. Sim. Né? Quando ele diz para Abraão, sai aqui da sua terra, da sua parentela e vá para o lugar que eu te mandei. Abraão não perguntou, não questionou, né? Apesar de que ainda Sara foi usada para tentar desviar do propósito, né? E isso acontece, mas a gente precisa realmente ter discernimento, pedir a Deus discernimento para poder fazer aquilo que é certo, aquilo Sim. que Ele está querendo. Não é isso, filho. Você vai para aí, mas não é isso que está querendo. Mas eu vou recalcular a rota e você vai voltar para onde eu quero. Exatamente. E foi isso que aconteceu. Anthony, coloca para a gente as fotos, o vídeo, para a gente ir falando aqui a respeito da jornada da Polly. Vou mostrar a foto do Morro do Careca, minha gente. Bem nostálgico. Ai, gente, eu me lembro. Bem nostálgico. Gente, ali atrás, meninas que não conhecem o Morro do Careca, tá? Ali atrás é o Morro do Careca. Eles iam lá para cima para vender coco lá em cima. Lá em cima. Gente, o primeiro empreendimento. Eu estava surfando e eles estavam lá em cima. Foi um tempo muito especial. Vocês eram o quê? Vocês eram noivos, namorados? Já estavam casados? Era noivo. A gente era noivo. Quando eu conheci vocês já eram noivos. A gente já estava preparando para casar, né? E é interessante que a gente não subia assim, logo quando a gente chegava, a gente subia por trás. Por trás, isso. Pelo meio do mato. Com as raízes das árvores, eu me lembro que tinha essa trilha. Isso, essa trilha, a gente ia por lá. Então, a gente subia, aí já chegava lá no topo e ali a gente já montava. E eu lembro que eu tive que aprender a manusear facão também. Ai, meu Deus. Porque, tipo, se ele descesse, eu tinha que manusear o facão sozinha, né? Então, isso.
Pronto. Então foram muitos desafios, assim, e o Senhor nos ajudou em cada um deles. Próxima foto, Antônio, por favor. Olha aí, que coisa linda. A bodega, a A famosa bodega. É, Dona Tiana, meu Aqui Deus. a minha mãe, Sua base, Sebastiana, né? minha base, né? E Galba, né? Militar. Me lembro demais. Militar e ela, uma grande empreendedora, tá aí Sim. até hoje, né? Sim. Nesse mesmo mercado, de forma ampliada, e ela continua conduzindo aí o Mercadinho Fontes. Que coisa linda. Próxima foto, Antônio. Então, aí eu já estava na loja, né? Como sócia, vivendo. Era no Praia Shopping. Sim, eu lembro. No Praia Shopping. Passamos ali 14 anos. 14 anos. Sim. Próximo, Antônio. Aí, gente, isso aqui é o sonho começando, né? Isso. Tipo, o espaço antes de virar a Anas. Exatamente. Então, era um espaço que tinha disponível. Então, estava disponível esse espaço com algumas coisas, né? De uma loja que a gente Agora tinha é interessante que aí nesse lugar, acho que você não imaginava, era sua primeira lojinha exatamente, de papel. Mas eu já sabia, Polly. Exatamente. Foi quantos anos depois? Uns 20? Mais de 20. Mais de 20. Então, aí a gente também teve a copiadora, né? Sim. Que também foi aí também. Tirávamos xerox, trabalhávamos com digitação e papelaria também. Sim. Próximo. Mais aí, né? Já deu uma... Já remodelou o piso. Né? Já remodelou o piso, já começamos a tirar algumas coisas e já foi criando forma, foi né? Dando vida, né? Isso. Vocês foram colocando a marca mesmo, né? A identidade de vocês, aquilo que Deus tinha colocado no coração de vocês. Exatamente. Próximo. Eita, o dia da inauguração. O grande dia, nossa! Deus, que coisa linda. Nossa, nesse dia a gente contou com tantos parceiros que a gente nem esperava. Que coisa linda. Não esperávamos. E assim, eu lembro que esse nome, anos atrás, todo iluminado, né? É um fornecedor do casamento de Gil, F7. Gente, eu liguei para ele despretensiosamente para saber quanto custava o aluguel dessas lombras. Ele falou assim, e é o quê? Eu disse, não, porque a gente vai abrir uma loja. Eu falei, o quê? Vocês vão ser empreendedoras? Parabéns, depois pode ir lá no galpão e pegar as letras para vocês e eu não vou cobrar absolutamente nada. É isso aí. Eu disse, é o quê, Juliana? Como assim? Outro fornecedor maravilhoso, os Corsinos, que também esteve presente aí, que essa foto foram eles que tiraram, que também foi fornecedor do casamento de Gil. E assim, eles não foram apenas fornecedor, mas assim, eles viraram realmente parceiros, amigos, sabe? Deus coloca pessoas certas na hora certa, né? E quando a gente convidou eles para tirar uma foto, e eles fizeram, assim, foto, vídeo, tanta coisa, e até hoje a gente usa as fotos. Próximo, Antônio. Olha aí. E as Anas. Aqui, as Anas, que exatamente. Linda, aqui é um legado mesmo que a gente quer imprimir. Imprimir nas mulheres de Natal. Assim, eu creio que vamos chegar muito mais além daquilo que a gente tem falado hoje. Sim. Porque foi muito aprendizado, foi muita luta, mas nasceu essa filha, Anas, nasceu. Que lindo. Próximo, é só o vídeo de inauguração, né?
Conto com a sua presença aqui a partir das 16 horas. Meu Deus, essa loja é tão significativa para mim, inclusive, porque eu estava procurando algo para que eu me identificasse, inclusive para estar apresentando. Olha, linda, maravilhosa. Então, eu estava procurando algo que eu pudesse me identificar para estar apresentando o Fé em Flores. E aí, quando eu vi, eu falei, gente, é lá que eu vou fazer, vou compor o figurino do Fé em Flores. Que maravilha. Para nós é uma honra. Ai, que coisa boa. Ótimo. Polly, diante de todas essas experiências que você viveu, essa jornada de desafios, né? Qual é o recado que você pode deixar para as meninas que estão nos assistindo e que têm essa veia empreendedora, entendem que é um propósito, mas estão meio que sendo esmagadas pelos desafios e até estão pensando em desistir, em voltar, de repente, para uma carreira que elas tinham antes disso? Sim. Então, assim, o que eu digo... Olhando para aquela câmera. Então, o que eu digo para todas as mulheres que têm um sonho de empreender, né, que você não venha desanimar diante das circunstâncias, dos desafios que surgem, porque eles sempre vão surgir. E que você não tenha atalhos para isso, para fazer aquilo que Deus determinou para você fazer. Não fuja, mas aceite o propósito, persevere. Caiu aqui, levanta e continua. Então, assim, não desanime. Continue perseverando que um dia vai dar tudo certo. Ai, que coisa boa. Ai, muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de estar Muito recebendo feliz. você aqui. Você é uma pessoa muito querida. Talvez você não saiba... Uau, vou chorar ou não. Talvez você não saiba como você é referencial para mim. Desde a época que eu conheci você, eu acompanhei toda a sua história. Você como esposa, como mãe, sabe? Como irmã, sabe? Tipo, eu tenho você como uma referência para mim. Eu te agradeço demais. Eu que agradeço. Você não tem ideia da alegria que eu sinto de estar aqui, de estar sendo entrevistado por você, de ver o que Deus fez na sua vida. Então, para mim, eu que estou ganhando. Eu que estou sendo presenteada por Deus de estar aqui no Fé em Flor, de saber que Deus, ele realiza sonhos. Sim. Né? E nós estamos aqui para contar isso, para confirmar isso. Que bom, que bom. Ai, meninas. Meninas, então é isso. Nós estamos aqui finalizando esse episódio maravilhoso. Eu queria agradecer a presença de vocês, né, a audiência de vocês, da gente estar aqui juntas, mais um episódio. Por favor, primeiro quero mandar um beijo para a dona Tiana, a mãe da Polly, que eu amo. Eu quero mandar um beijo para Lorena, a irmã da Polly, que a gente esteve junto muitos anos. Companheira de carro. A gente era muito amiga. Quero mandar um beijo para toda a família da Polly, para o Micael também. E é isso, meninas. Se esse é o propósito, se o empreendedorismo é o propósito de Deus para você, você sente isso no seu coração, só vai. Seja forte e corajosa, porque aonde você colocar as suas mãos vai prosperar. Vai em frente aos desafios, porque o Senhor é contigo. Tá bom? E queria também falar com vocês, meninas, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. O canal agora já está aberto. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, Fé e Flores Podcast. Vamos deixar aqui o @ da Anas, tá? E eu queria mandar um beijo bem especial para as meninas da Asa Design, Heloísa e Ana Lins, que estão aqui fazendo toda a cobertura, fazendo social media. Elas estão aqui sempre comigo, minha equipe, arrasando muito em tudo.
tá certo? Então é isso, meninas. Eu quero deixar aqui um beijão para vocês. Muito obrigada e que o Senhor possa te abençoar nesse dia tão especial. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe vocês. Tchau. Meninas, eu também agora chegou o meu momento de dar o presente do Fai Flores para nossa convidada maravilhosa. Uau! Nossa! Uma Que coisa linda, gente! Para você tomar para amei. você tomar o seu cafezinho. Quando eu for lá, eu quero ver você tomando o café. Com certeza! Nessa caneca maravilhosa. Nossa, essa caneca tá linda demais. Eu amei! Com certeza, meu café vai ser diferente todos os dias. E eu fiquei sabendo também que eu vou ganhar um mimo. Então, cadê o mimo da Anas? Claro, eu não podia deixar de também presentear você, que é tão especial para mim. Ai,